Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima quinta-feira a você. Queremos nesta quinta-feira dedicada à Santíssima Eucaristia voltar o nosso coração a Jesus, adorar a Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Sabemos de toda a realidade que estamos vivendo nesta semana, mas as igrejas estão abertas para que você possa ainda entrar ali, fazer o teu momento de adoração, né? Então quero convidar você neste dia a colocar o teu coração neste sentido de adoração. O evangelho deste dia se encontra em João, no capítulo 5, dos versículos 31 a 47. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu a realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar vós que recebeis glórias uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, vemos através deste evangelho o diálogo de Jesus com os judeus. Jesus, que hoje está aqui dizendo tudo isso aos judeus. Nós podemos nos colocar hoje, nessa condição, podemos até nos colocar no lugar dos judeus hoje. E é Jesus dizendo para nós. Quero me ater hoje a este versículo, onde Jesus vai dizer para os judeus: mas a minha palavra não encontrou morada em vós. Quero me ater a este versículo hoje porque é profundo e nós precisamos hoje compreender e trazer dentro de nós esta verdade. Eu e você precisamos assumir a nossa verdade. Será que a palavra de Deus tem encontrado morada dentro de nós? Irmãos, muitas vezes nós queremos uma fé cômoda, de comodismo. Queremos tomar o evangelho da nossa vida, mas interpretá-lo da forma que nós mesmos queremos. Tomamos o evangelho de Cristo na nossa vida, mas interpretamos do nosso jeito, da nossa forma. Desta forma, a palavra de Deus não encontra morada em nós. Laís, quando é que a palavra de Deus encontra morada em mim? A palavra de Deus, ela encontra morada em mim quando eu me abro ao querer de Deus. Quando eu aceito aquilo que de fato é, aquilo que está no Evangelho.
E com a graça do Espírito Santo eu vou desejando viver a graça do Evangelho. O nosso mal nestes tempos é que nós queremos acoplar o Evangelho de Cristo na nossa vontade, no nosso querer, a ponto muitas vezes de dizer, mas isso é radical demais, isso é demais para mim. Irmãos, se o Evangelho de Cristo é demais para mim, o que é que eu quero então? Viver uma fé de carreira solo? Não é possível. Não é possível alcançar o reino de Deus vivendo uma fé em carreira solo. Eu preciso viver uma fé que está na Sagrada Escritura, que condiz com o Evangelho de Cristo. Se a minha vida não condiz com o Evangelho de Cristo, é porque a palavra de Deus não tem encontrado morada em nós. E hoje nós somos convidados a olhar para dentro de nós e a reconhecer isso. Será que eu e você temos permitido que a palavra de Deus encontre morada em nós? E se você reconhece no teu coração e você diz, Laís, não, eu não tenho permitido que a palavra de Deus faça morada em mim ainda, porque há ainda muitas justificativas dentro de mim. Porque há ainda muitas situações que dentro de mim eu acho que é radical demais. Então, irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo hoje que ele venha converter o nosso coração. O que é que para você é radical demais? Então vamos pedir ao Espírito Santo, muda meu coração, transforma o meu coração. Me dá a graça de viver a fé dos discípulos, dos apóstolos. Me dá esta fé. Irmãos, chegarão tempos que nós teremos que viver aquilo que os discípulos também viveram, que os apóstolos de Cristo viveram. Teremos que nos esconder para professar a nossa fé. Teremos que fazer as nossas catacumbas para poder viver a nossa fé. Mas só terão esta força, esta coragem, aqueles que de fato permitir que a palavra de Deus faça morada em si. Peçamos ao Espírito Santo que Ele nos dê essa graça hoje, que nós possamos nos encontrar com a verdade de nós mesmos e pedir que a palavra de Deus venha fazer morada em nós. Que o nosso coração seja esta morada, a qual a palavra de Deus possa entrar, penetrar e reorganizar todas as coisas em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.